Boa noite. Eu vou estar tratando aqui com vocês o trabalho de idade que eu realizei em uma aplicação para uma locadora. Nela eu utilizei alguns conceitos que foram utilizados na aula, como montar uma API, utilizar conexão com o banco, as bibliotecas Entity Framework. Eu vou aproveitar e já mostrar elas de uma vez. Vem aqui em ferramentas, gerenciador de foguetes, iniciar pacotes. Você vai ver que instalado eles estão. Eu estou usando esses aqui. No caso, a minha locadora ela vai ter 4 principais entidades: veículo, reserva, cliente e categoria. Cliente é a pessoa que vai conseguir reservar, é o principal usuário do sistema. Veículo é o principal objeto que o usuário ele vai querer, por exemplo, reservar um objeto, um veículo, que está ligado também com categoria. Então eles têm uma relação, eles têm um relacionamento entre eles e eu vou estar mostrando aqui para vocês. Eu fiz usando o padrão MVC, Model View. No caso, minha view eu não consegui, não realizei, mas no caso o padrão é MVC, mas eu fiz models e controllers. Começando pelas models, eu realizei aqui primeiro a construção do. No caso, elas estão aqui. Ó. No caso, eles estão aqui a construção do meu banco. Esses são os atributos de cada um. Eu não vou estender muito aqui, porque essa parte é só questão de relacionamento de classes, do banco, para você realizar as chamadas de API, os salvamentos automáticos, updates, deletes, e entre outros. Aqui, no caso, meu contexto, é onde eu seto, esse DB7 está setando com que eu faça a chamada de API e eu consiga dar um post, por exemplo, um delete, um update. No caso, eu teria que buildar eles aqui no meu programa. No caso, meu programa eu vou mostrar a interface do Swag para testar um pouco com vocês a implementação desse aplicativo. E ok. No caso, já mostrando também a minha conexão com o banco, eu fiz via App Settings, porque é um jeito mais fácil de realizar a conexão com o banco, onde você só passa a conexão default que ele vai conseguir testar. Se você está assistindo esse vídeo, você está no GitHub, você pode clonar minha aplicação e colocar a sua conexão default e testar o Swagger aqui comigo, minha aplicação. Então, beleza. No caso, eu vou explicar mais sobre os controllers e interface e repositórios, mostrando a aplicação rodando. Aqui demora um pouquinho. Rodou. Vamos lá. No caso, eu tenho aqui, primeiro, a primeira coisa que eu faço no sistema vai ser cadastrar um cliente. No caso, porque o cliente é o pilar da utilização do sistema. Então eu vou vir aqui, dar um post em aqui. O que é necessário. gmail.com. Telefone eu vou usar um de exemplo. Então não. Senha vai ser 1, 2, 3, 4. E a carteira de motorista vai ser 2158. É um exemplo de carteira de motorista. Eu dou um exec aqui. Beleza, usuário cadastrado. E nele você pode fazer o login no sistema. Eu tentei implementar o JWT, mas eu não consegui.
No caso, ele gera um token para mim e eu só consigo acessar as APIs se eu tiver o token. Mas no caso eu não consegui, não tive o procedimento, mas eu realizei o login teste aqui. Sabe? 1, 2, 3, 4. Ó, eu não lembro a senha, eu vou vir aqui no get. Vou pegar aqui. No caso, a senha é 1, 2, 3, 4. Aí eu venho aqui no login e executo. Então eu mostrei duas funcionalidades, o login e o get, de uma vez só, para vocês. Aí beleza, no caso, o fluxo normal seria o cliente entrar, o cliente entrou, e daí ele vai explorar os veículos que tem. Só que o veículo ele vai ter como atributos o ID, o modelo, marca, ano, placa, quilometragem e a categoria. Então o veículo ele depende de uma categoria para ser criado. Então eu vou vir aqui na categoria e vou criar uma categoria. No caso aqui vai ser o nome do grupo, vai ser GL, descrição, carro econômico dia a dia, e o preço da diária vai, como é um carro econômico, ele vai ser R$90. Executei, ele deu a minha resposta, ok. Aí, criada a categoria, eu vou lá e crio o meu veículo. Venho aqui, veículos. Desculpa. Vamos lá, criar o veículo. No caso, eu não lembro qual que é o ID, então eu vou vir aqui e dar um get na minha categoria. No caso, o ID que eu criei é o 4. Então a gente vai vir aqui cadastrar. Tryout, modelo. Vai ser um Uno, vai ser um Mob. Marca Fiat. Ano vai ser 2022, atual. Placa. Essa placa é de exemplo, não conheço essa placa. Quilometragem, ele, como é um carro de locador, ele é bem rodado, então eu vou colocar 18 mil. Categoria ID, como a gente viu, a gente precisa de uma categoria, que é a 4. Aí a gente viu aqui que realmente está funcionando. E ele me deu o veículo 6, com ID e tá. Aí beleza. No caso, eu recebi o veículo de outra pessoa. Outra pessoa veio lá e me deu o veículo e eu quero alterar a quilometragem dele, porque ele não tá mais com a quilometragem que ele tava. Aí a gente vai vir aqui no tryout, vai dar um ID para ele, que no caso é o 6. Aí a gente quer alterar o... Aqui é o mob. Fiat. Como a gente só quer alterar a quilometragem, a gente repete todos os outros. Quilometragem ele foi para 19.500, o cara andou muito. E a categoria ID, no caso, continua sendo a 4. Vou executar, ele deu um update aqui, como vocês podem ver. E no caso, como é que o cliente ele faz para reservar? No caso, a reserva dele, ele vai precisar, a reserva ela vai manter o ID do cliente, o ID do veículo e juntar os dois com a data de reserva, o início da reserva e o fim da reserva. Eu vou fazer aqui para vocês verem. No caso, o cliente ID, não lembro qual que é ele. Vou vir aqui, cliente, execute. No meu caso aqui, eu tenho o sábio, que deve ser o ID 3. Acho que o ID 4. As datas eu vou manter. No caso aqui, vou manter o ID 0. Aqui, eu vou manter o... Eu vou ver qual veículo está disponível para mim. Execute. ID 4. Eu, na verdade, vou pegar até o 6 que eu criei agora. E eu vou pegar o cliente 4. Beleza, ele criou uma reserva. E no mais é isso. No mais, a finalização, no caso, eu colocaria um fim
em N dias a reserva ia deixar de acontecer. No caso, como a gente está em um vídeo aqui mais explicativo, mais rápido, eu optei por deixar a fila reserva e todos os outros iguais, com a mesma data, a data agora, para facilitar o exemplo aqui, para trazer para vocês. Obrigado e é isso.